que a Diretoria-Geral da Secretaria do Tribunal, a Secretaria de Gestão de Pessoas e a Coordenadoria de Desenvolvimento de Pessoas dão início à palestra Mecanismos de Celeridade, como parte do evento Temas Polêmicos do Direito Processual do Trabalho, Fase Cautelar e de Execução, a ser proferida pelo excelentíssimo senhor ministro aposentado Pedro Paulo Manos. O evento faz parte do conjunto de ações que vêm sendo desenvolvidas sob a coordenação do Centro de Formação e Aperfeiçoamento de Assessores e Servidores do TST, o Cefache, composto pela excelentíssima senhora ministra Kátia Magalhães Arruda, que o preside, o excelentíssimo senhor ministro José Roberto Freire Pimenta e a excelentíssima senhora ministra Adelaide Alves Miranda Arantes. Temos, assim, a honra de convidar o excelentíssimo senhor ministro Pedro Paulo Manos para dar início à nossa palestra. Muito obrigado. Bom dia. Chique a apresentação. Ó, gente, então é o seguinte. Nós temos 2 horas para falar sobre fraude à execução, que é um tema, eu diria assim, maçante, para usar uma expressão elegante, e complexo. E à primeira vista pode parecer o seguinte, mas o que nós temos a ver com isso se os processos de execução não chegam aqui? Pois é, como regra não, mas nós vamos ver que em alguns casos chegam, e na minha opinião devem chegar sim. O que eu pensei? Fazer uma pequena introdução, situar... Ô, Júnior, tudo bom? Desculpa, esqueci que estava gravando. Então, é o seguinte, situar esse tema na execução, lembrar um pouquinho do que se trata, e depois falar um pouco de fraude à execução, e depois transpor essa ideia para o nosso processo. Cadê a folha? A fraude à execução no nosso processo. E eu trouxe aqui alguns acórdãos, né? A maioria aqui é acórdão de regional, exatamente pelo óbice da discussão de execução, né, do ponto de vista da lei ordinária, no TST. Mas tem um do ministro Luiz, inclusive aqui, que é interessante, porque, embora ele não fale do mérito, ele reproduz as razões da decisão do agravo, que é exatamente o nosso tema. Então, vamos lá. Acho que para compreender qualquer fenômeno em matéria processual, nós precisamos ter claro a noção e a finalidade de processo e procedimento. Quando a gente vai à doutrina, em síntese, eu diria que processo é a relação material entre o juízo e as partes, e entre ambas as partes. Então, o mérito é processo. Uma norma de processo é uma norma que estabelece direitos e obrigações para os 3 que compõem os polos do processo, o juiz, o autor e réu. Procedimento é outra coisa. Procedimento é caminho. Então, vamos pensar o seguinte, o processo do trabalho tem 3 procedimentos. Tem o procedimento ordinário, tem o procedimento sumário e, mais recentemente, tem o sumaríssimo, que, não obstante tem esse nome, nós sabemos que de sumaríssimo, né, tem pouco. Sabe como era a ideia do TST quando fez a lei do sumaríssimo, a primeira ideia? Era pegar a lei 5584, aquela que estabelece o limite das ações de alçada das varas, e elevar de 2 salários para 40 salários. Aí ia ser sumaríssimo. Mas aí os ministros, faz tempo isso, né? Tem poucos aqui, que eram daquela época. Aí eles começaram a pensar que isso ia dar aos juízes de vara um poder muito grande. Imagine vocês 40 salários mínimos. Em algumas comarcas, se não a totalidade, a quase totalidade da sentença seria irrecorrível. O juiz do trabalho ia mandar mais que o padre, o delegado, o juiz de direito junto. O
O que cá entre nós não acho ruim, mas eles acharam que não era prudente. E aí acabaram fazendo esse sumaríssimo, data vênia, que funciona nas comarcas em que não precisa. Se for uma comarca de pouco movimento, o sumaríssimo funciona. Mas não precisava funcionar, porque o rito ordinário anda depressa também. Em menos de um mês, você ajuiza a reclamação e tem sentença. E nas comarcas que tem muito movimento, como essa daqui, a pauta de sumaríssimo também já está mais longa do que o ideal para o rito ordinário. Mas então, vamos pensar o seguinte, procedimento é só o caminho que o processo segue. As regras são as regras do processo. Isso nos leva a uma conclusão. O legislador não pode criar um procedimento que altere uma regra material de processo. Se hoje, no processo do trabalho, a gente tem uma sucessão de fases, pensa assim, ó, tem a fase postulatória, inicial, defesa, fase probatória, fase decisória, depois a fase recursal, aí entramos nós aqui. Depois a fase de liquidação, se for uma obrigação de dar a quantia certa, e a fase de execução. São fases sucessivas. Qualquer uma delas, da primeira à última, nós estamos no processo. Então as partes têm as garantias constitucionais. Contraditório, ampla defesa, devido processo legal, né? Os princípios lá do processo do trabalho do artigo 5º da Constituição. O legislador não pode criar um procedimento que ofenda uma regra de processo. Todos têm acesso ao judiciário, está lá no artigo 5º. Lembra quando começou uma discussão se o reclamante era obrigado a se utilizar do rito sumaríssimo? E chegou-se a um ponto em que, porque o sumaríssimo exige que o pedido seja liquidado. Então o reclamante quer pedir, por exemplo, diferença de fundo de garantia. Ele sabe, por informações, que a empresa não fez o depósito. Mas ele não pode liquidar, desde logo, esse pedido, porque ele não tem elementos para isso. Nós chegaríamos ao absurdo de imaginar o seguinte, esse reclamante é obrigado a usar o rito sumaríssimo, mas a petição inicial dele será sempre inepta, porque ele não é capaz de liquidar os pedidos. Ou esse procedimento está sendo mal interpretado, ou ele é inconstitucional, porque uma regra de procedimento não pode ofender uma regra de processo, que é o direito de todos terem acesso à justiça e obter pelo menos uma sentença. Como regra, uma revisão da sentença, mas também não é uma regra absoluta. Então, quando a gente vai falar da execução, por enquanto, nós estamos falando de processo. Os princípios que se aplicam ao processo têm de se aplicar à execução também. A execução é a fase mais interessante do processo para o juiz e para o autor. E a mais preocupante e desinteressante para o devedor. Porque, pensa um pouco, enquanto está na fase de conhecimento, até a fase recursal, e defere, indefere, protesta, etc., condena, é teórico. Quando começa a execução é que o processo vira algo palpável. Quando o juiz tem aquela brilhante ideia de fazer a penhora online, aí o réu percebe que o processo é de verdade. Seja penhora online ou offline, como havia antigamente, quando o oficial de justiça ia lá. Execução é automática, é por isso que a gente diz, olha, eu não entendo nada de execução. Todos nós entendemos de execução. O problema é que o processo, na fase de conhecimento, tem um desenvolvimento linear. Você já sabe de antemão, bom, recebe a inicial, notifica a empresa vem, apresenta a defesa, o juiz vê lá se tem que instruir, se é matéria de fato, de quem é o ônus da prova, e vai por aí afora. A execução, mesmo que sejam duas sentenças com o mesmo conteúdo, numa a execução pode se processar de maneira menos acidentada, na outra não. São os acidentes na execução que fazem com que a gente tenha a sensação de que a execução é um procedimento mais complicado. Ele é acidentado.
a fraude à execução é uma possibilidade, infelizmente, que não é muito rara e que vai colocar o juízo diante de um procedimento que ele tem que tomar uma atitude. E que nem sempre ele tem precedentes, porque quando você está na fase de conhecimento, principalmente para quem trabalha em tribunal, quando o processo vem, já vem mastigadinho. O juiz já deu uma sentença, houve um caso semelhante na outra vara, o juiz deu uma sentença diferente. Então o desembargador pega o processo e ele vai escolher qual daquelas duas interpretações ele acha melhor, ou criar uma terceira. Quando chega para nós, melhor ainda. Já tem livro escrito, não é? Já tem uma jurisprudência se formando na região. Então a gente vai conferir aquela tese. Na execução não é assim. E o juiz da vara, o que é extremamente excitante nesse trabalho, é que todo dia tem novidade. E os procedimentos que podem levar à conclusão de ter havido um ato irregular na execução são os mais variados. Não precisa ser nenhum detetive, sabe, nenhum gênio. Precisa prestar atenção na conversa. E tomar um cuidado, o juízo, para não permitir que qualquer das partes desvie o processo do seu caminho. Então, não é raro, quer ver, em vara, não sei se alguém já teve essa experiência, o juiz titular sai da vara, porque ele vai para o tribunal substituir. Aí o tribunal manda lá um substituto, ele fica lá 15 dias. Aí esse substituto vai pegar uma substituição maior e vem outro, naquele rodízio normal que há. Ninguém fica na vara tempo suficiente para conhecer os processos, para praticar 2, 3 atos seguidos no mesmo processo. Então, quando vai despachar, vem a petição, ele lê só essa folha. O ideal para você despachar era conhecer a conversa desde o início. Quando você fala com o juiz, o titular, ele conhece o processo. Então, quando você vem com um problema que é gravíssimo, ele diz assim, não, isso não é gravíssimo. Isso é um incidente que se pretende criar para desviar o processo do seu rumo natural. Agora, se eu chego lá de orelhada e despacho, não é raro eu fazer o que a parte pretende. O que ela pretende? Que o processo saia do rumo. A questão principal está aqui, nós estamos discutindo uma outra. Enquanto mais essa discussão demorar, melhor. Mais tempo demora o processo para chegar ao seu termo final. Então, esse tema da fraude é importante, mas nós temos de ter a perspectiva de que isso não pode desviar o processo do seu rumo principal. A capacidade que os advogados têm, e agora eu sou inscrito na ordem, devo dizer aos senhores, os advogados têm de... Eu não, porque eu não sou advogado. Advogado, são pessoas que sabem advogar. Vire, por exemplo, a doutora Renata. Eu até acho, sabe o quê? Que a carteira da OAB, que é dada para ex-juiz, devia ter um impedimento, que é advogar. Ele sabe assim, sabe? Por exemplo, falar teoricamente de um problema, até equacionar, imaginar para o advogado o que é que o juiz vai procurar saber na petição, coisas do tipo pareceres e consultoria, mas advogar mesmo. Um dia eu conto para vocês a história daquele jogador que era do São Paulo e do Inter, que o doutor Russomano entrou com habeas corpus. O ministro Dalazen ficou tão bravo, porque era óbvio que aquele habeas corpus não cabia. E o Dalazen dizia assim, isso é um desprestígio para o tribunal, temos que extinguir essa ação. Agora, ele sabia, o ministro Guilherme, que era o relator também, todo mundo sabia. E o ministro Guilherme foi para a sessão, adiou, porque ele sabia que ia sair um acordo, acabou. Um dia no corredor eu perguntei para ele, para o doutor Russomano. Falei, ô Vitor, diga uma coisa para mim. Você sabia que não cabia aquele... Ele falou, sabia. E por que você entrou? Ele falou, porque foi a única forma de eu resolver o problema. Eu teria a maior vergonha, eu não resolveria o problema, mas eu teria vergonha de entrar com um recurso que não cabe. Por quê? Porque eu não tenho cabeça de advogado. Quando o cliente foi procurar, o cliente tinha um problema, ele tinha que resolver. Resolver o problema era muito mais importante do que ficar com filigranas de currículo. Olha aqui, está vendo aquele lá? Entrou com uma ação totalmente incabível. Não.
Na cabeça do advogado, assim, está vendo aquele lá? Ele resolve. Por isso que a carteira devia ter um impedimento. Não tem. Pois bem, a capacidade que tem os advogados de criar incidentes é formidável, uma criatividade digna de nota. Então você que é juiz, fica esperto. Você dá a devida importância para o incidente, mas não deixa o seu processo sair do trilho. É por isso que não há hierarquia entre juízes e advogados, mas o juiz dirige o processo. Ele é o gerente com G maiúsculo, senão ele pode ficar ofendido. Né? Mas é isso mesmo, ele dirige o processo. Bom, e óbvio, eu estava dizendo, que a resistência do devedor se manifesta na execução. Por isso que esse tema de fraude, pode-se falar de fraude contra credores, né? Mas a fraude se dá depois de ajuizada a ação. Porque o objetivo é impedir que o juízo se aproprie de parte do patrimônio do devedor e passe esse quanto para o credor. Que fundamentos nós temos em matéria de execução? O artigo 5º da Constituição, com todos os princípios atinentes ao processo, porque nós estamos numa fase processual, quem sabe, com a evolução, já que a CLT está fazendo 70 anos, já é moça feita, né? Ela não evolua e faça o seguinte, tem um projeto lá no Congresso que o TST mandou, divida a execução em 2 tipos de procedimento. Um, que é processo, que é a execução de título extrajudicial. E a execução do título judicial, a juíza já julgou, a relatora no TRT já confirmou, o relator aqui no TST não conheceu do agravo, porque não cabia, transitou em julgado. Aí é só uma fase administrativa de acertamentos. Se no futuro a gente tiver isso, o que eu vou falar em termos de regras de processo para execução não vai valer. Mas hoje vale. Seja a título judicial ou extrajudicial, a CLT dá o mesmo tratamento. A CLT está fingindo que não percebeu que mudou a regra. Lembra daquele artigo 876? Né? As decisões passadas em julgado ou os acordos, quando não cumpridos, serão executados na forma desse título. Quando eu comecei, só eram esses 2 títulos que se executavam na Justiça do Trabalho. 2 títulos judiciais, sentença e acordo homologado em juízo. Hoje, esses 2 são a minoria, porque o termo de ajuste de conduta firmado nos inquéritos civis públicos perante o Ministério Público, quando não cumprido, título executivo extrajudicial. A certidão do ajuste feito na Comissão de Conciliação Prévia, que estão em extinção, mas ainda tem uma ou outra, também vale como título executivo extrajudicial. A certidão da dívida ativa, lavrada pelo agente do Ministério do Trabalho, quando a empresa é autuada e não paga espontaneamente, é título executivo extrajudicial. Repararam que num lapso pequeno de tempo, o nosso processo passou a ter 3 títulos extrajudiciais e 2 judiciais. Mas a CLT continua dando o mesmo tratamento para os 5. O CPC, espertamente, fez uma reforma, aquela do 475A, B, C, C cedilha. Aquela reforma distinguiu o que é título judicial de extrajudicial. O procedimento mudou lá. Antigamente, os embargos à execução eram cabíveis nas execuções de título judicial. Hoje não cabe mais. Por isso que tem a tal da multa de 10%, lá do 475J, que os juízes de vara dizem que tem, vara do trabalho, e o TST diz que não tem. Mas o projeto que o TST mandou para o Congresso, o Senado já aprovou. Está lá. Foi na semana do TST do ano passado. Aprovou-se um projeto que inclui essa multa. Aliás, a nossa multa é mais interessante, porque ela pode ir de 0, né, se o juiz não aplicar, até 20%, dependendo do tipo de procedimento que o executado se utilizar. Bom, e além da Constituição, o 876 e seguintes da CLT, a Lei de Executivos Fiscais, o CPC, são todos fundamentos legais para a execução.
Pois bem, e a fraude, gente? Eu li aí alguma coisa, aí eu fiz uma definição formidável, que evidentemente que todos vocês, se pararem 2 segundos, farão uma definição muito mais interessante e completa. Mas, em tese, o que é fraude do ponto de vista do processo? É uma conduta ardilosa, ardilosa é interessante essa palavra. Alguns dizem conduta ardil, mas eu acho que ardilosa fica melhor. Assumida pelo agente, que objetiva um benefício pessoal, que pode ser material ou processual. Nós estamos pensando no benefício processual, a fim de possibilitar o cometido de outro ou outros atos ilícitos. O cometido não, é o cometimento, está errado aqui. Eu vou pôr a culpa no computador, que ele corrige, principalmente quando a pessoa não sabe digitar. Sempre em prejuízo de um terceiro inocente. Então é isso mesmo, é uma conduta ardilosa, quer dizer, um ato ilícito, praticado por uma das partes, em conluio com outro ou outros, em benefício próprio e sempre com o intuito de lesar terceiros. Óbvio que quando a gente pensa em fraude e execução, a gente está pensando na transferência de bens do devedor para evitar que o credor aprisione esses bens. Esse procedimento é o que eu estou dizendo aqui. O devedor tem lá um bem, ele vende para o outro. Essa venda pode ser simulada ou pode ser que o comprador esteja de boa fé. Mas o devedor vende, e se ele vende com intenção de impedir uma execução, essa conduta é fraudulenta. Então, há sempre a necessidade de um terceiro, além do credor, desta ação que nós estamos falando, do devedor, tem de haver um terceiro. Quem é esse terceiro? Aquele que adquire, por exemplo, a propriedade desse bem. A fraude pode ser contra credores ou uma fraude à execução, na tipologia aí que a doutrina faz das fraudes. Como é que nós vamos distinguir se a fraude é contra credores ou fraude à execução? O procedimento é o mesmo. O que doutrina e jurisprudência diz é o seguinte: nós estaremos diante de uma fraude contra credores se não houver ação judicial. Se já houver ação judicial, a fraude é uma fraude contra credores. Aí, minha gente, há uma discussão na doutrina, daqui a pouco eu chego lá e mostro aqui até um acordo, uma súmula do STJ, que distingue a fraude contra credores da fraude à execução do momento. A discussão é saber o seguinte: já existe uma ação, mas o devedor não foi citado. Se ele vende um determinado imóvel, que é o único bem livre e desembaraçado, isto é fraude contra credores ou fraude à execução? Aí a doutrina fica vacilando. Não, se o réu não foi citado, não se pode falar em fraude à execução, porque ele desconhecia a ação judicial proposta contra ele. Aí diz a doutrina contrária: pode não ter sido citado, mas saber da ação. Ele foi lá no fórum, estava tomando café e ouviu 2 advogados falando: eu houve uma ação contra a empresa fulana. Ele vai lá e fala: seu Zé, vende, porque o senhor vai ser citado numa ação. Vai dar trabalho, mas também não quer dizer que seja infalível. Há muitos anos na minha junta, eu era juiz da 14ª junta, lá em São Paulo. Tinha opção de processo contra uma determinada empresa. E a empresa não tinha um tostão furado, e devia lá os vários processos. Então, ainda não se falava em desconsideração da personalidade jurídica, né, do devedor, e doutrina americana, inglesa. Agora ficou chique, né? Aliás, pensem nisso, um parêntese cultural. Vários fenômenos antigos foram, por hora, esquecidos e depois retomaram com outro nome. Quer um exemplo? Lembra do óleo de fígado de bacalhau? Quando eu era pequeno tinha que tomar, porque disse que fortalecia o organismo, era horrível, era uma colher de sopa, era uma coisa horrível. Aí desapareceu, felizmente. As crianças ficaram livres. Agora chama ômega 3.
É a mesma coisa. Se você mastigar a pastilha, deve ser tão ruim quanto aquilo, mas é um nome novo. Por exemplo, quando eu estava na escola, era proibido zoar dos colegas. Sabe a música no meio dança, assim, que você não podia zoar? Era proibido, chamava, ia para a diretoria, chamava o pai, a mãe, escrevia na caderneta. Parou. Agora chama bullying. É a mesma coisa, é zoar do outro. Então, nos processos também é assim. Quer ver uma coisa interessante? Sabe que o Supremo Tribunal Federal tem as súmulas vinculantes, não tem? Coisa nova. Deve ser de uma doutrina alemã, mentira. Sabe onde tinha isso? Na CLT. Quando eu tomei posse, em 80, o TST, eu, como juiz substituto, o TST fazia súmulas e pré-julgados. O pré-julgado era uma súmula vinculante. Se você julgasse contra um pré-julgado, ai, ai, ai. A sorte na nossa época não tinha CNJ. Mas amarravam o seu nome na boca do sapo, costuravam, pronto, você estava ali. Nunca mais você ia para o tribunal. O pré-julgado era uma súmula vinculante. Então, pensem nisso. Os fenômenos não são tão originais quanto a gente imagina. E talvez, se você fizer uma pesquisa histórica, você encontre uma resposta no Instituto Antigo. Você não pode julgar contra a súmula vinculante, mas as súmulas têm uma capacidade interessante de uniformizar entendimento e permitir uma interpretação. O que aparentemente é estranho, porque a súmula vem exatamente para dizer para nós qual é a melhor interpretação desse dispositivo. Quem gostaria muito dessa conversa era o Franz Kafka. Que ele dizia, mas espera um pouquinho, a súmula vem para esclarecer, mas ela pode ensejar interpretações diferentes. Veja 277, que está na ordem do dia. O tribunal não tem, como é que a gente fala, modulados efeitos. Não é uma interpretação do próprio texto da súmula. Isso é formidável. É porque o pensamento humano é assim, é dinâmico. Não é? Então, quando você tiver um problema, você pensa, bom, não é, será que é a primeira vez que isso está acontecendo? Bom, com esta roupagem pode ser, mas é um fenômeno que se repete. Então, esta fraude de que nós temos que falar é a fraude à execução que precisa da existência de uma ação judicial em curso, quando o ato é praticado. A fraude contra credores, eu escrevi aqui, ó, procedimento ilícito do devedor que desvia seu patrimônio a fim de evitar ação de conhecimento ou executiva de título extrajudicial, frustrando a satisfação do crédito devido, com a transmissão a terceiro que tem ciência da fraude. É isso mesmo. Às vezes você se pergunta o seguinte, mas escuta, o cidadão comprou um imóvel de uma pessoa que era sócia de uma empresa e essa empresa não tinha nenhuma ação contra ela. Ela está impedida, só porque é sócia de uma empresa, de comprar e vender? Não. Como regra, não. Procedimento ilícito devedor que desvia o seu patrimônio. Se aquele era o único bem que a pessoa jurídica e as pessoas físicas que dirigem aquela pessoa jurídica tinham livre e desembaraçado, esse era o patrimônio que ia garantir a satisfação de créditos privilegiados. Por exemplo, salários dos empregados dessa empresa. O juízo pode chegar à conclusão que há uma fraude a credores. Esse tema não é para aterrorizar a gente, mas estamos aqui todos nessa sala. Quem recentemente comprou imóveis está sujeito amanhã a tocar a campainha, você vai lá destemido, abre a porta, é oficial de justiça. Fala, eu vim aqui com esse arrematante tomar posse desse imóvel. Falei, não, você bateu na porta errada, eu não tenho ação. Não. Só comprou esse imóvel de alguém que não podia. Aí são detalhes da execução. Você devia ter sido notificado, etc. e tal, e coisa. Mas como a gente fica um pouco aterrorizado, eu uma vez fui comprar um apartamento que era muito bonito, bom, o preço era bom. Aí o corretor caiu na asneira de me dizer, olha aí, o casal de proprietários é dono de uma pequena construtora, é gente muito séria. Aí eu vi e tal, quando desci, falei para o moço, falei, olha, gostei muito do apartamento, mas vamos procurar outro, porque esse aqui eu não vou comprar, não. Ué, por que o senhor não gostou?
Eu não gostei do detalhe, que eles são donos de uma pequena construtora. Eu já vi esse filme. A hora que eu fizer a mudança, tal, me instalar, a hora que eu sentar na varanda, abrir a cerveja, toca a campainha, vai dizer que esse imóvel aqui não podia ser vendido. Aí o corretor falava para mim, o senhor pode confiar em mim, fique tranquilo. Eu falei, eu confio no senhor, fique tranquilo, mas não compro, exatamente por isso que eu fico tranquilo. Porque eu trabalho lá e eu sei como é. E agora, nós temos que distinguir. Como comprador, eu sugiro a você, procura outro. Porque mesmo que você prove no final que você é terceiro de boa-fé, tem uma jurisprudência enorme, dizendo que se você agiu de boa-fé, se aquela venda não levou o patrimônio à insolvência, a venda vale, imagine a trabalheira que vai dar. Você está entendendo? E você é advogada da família. Domingo você vai na casa da sua sogra almoçar. Ela vai rodar, e uma hora ela vai dizer, bom, é assim, né? Se tivesse contratado um advogado de verdade, não teria acontecido isso. Então, para manter a felicidade do casal, etc., compra outro. Agora, aqui, nós estamos julgando os processos dos outros. Então, nesse a gente não pode se emocionar. E aí precisa fazer a distinção. A fraude contra credores, em tese, acontece quando esse ato compromete o patrimônio. Então, você tem que fazer uma via inversa. Bom, quando o imóvel foi vendido, qual era a situação da empresa? Os requisitos da fraude. Alienar todo o patrimônio no sentido de que não sobra o suficiente para honrar as dívidas. Ou, que ainda não sejam dívidas, créditos. Uma empresa que tem empregados, ela precisa pagar fundo de garantia, se amanhã desfizer o contrato por ato dela. E férias, e 13º. O patrimônio tem que ser suficiente para garantir esses valores. Se você, advogado exequente, demonstrar para o juízo que quando aquela venda foi feita, ele comprometeu no todo ou em parte o patrimônio, o juiz pode entender que aquele ato foi praticado consistindo numa fraude contra credores. Nem havia ação. Mas qualquer ação que fosse movida seria contra um patrimônio oco. Bom, dano ao terceiro. Como é que a doutrina fala? Eventus damni. Se a venda foi feita e não praticou, o ato praticado não implicou em dano, ótimo. Vamos falar de outro assunto, porque não tem fraude. É como dano moral. Se o ato que o empregador praticou é lícito, não há obrigação de indenizar, não precisa. Nexo, dano, ofensa ao patrimônio. Se não houver dano, não há lesão, oba, então não precisa tocar nesse assunto. Se aliena o patrimônio e isso implica em dano, nós estamos no caminho da fraude. E o que a doutrina chama de concilium fraudes. Isto é, a combinação entre ambos para fraudar um terceiro. A intenção de lesar um terceiro com ciência pelo comprador. Na Justiça do Trabalho nem tanto, mas na Justiça Comum nós temos muitas decisões, Tribunal de Justiça de São Paulo, então, o STJ, que eu conheço, dizendo o seguinte, não há fraude porque não houve a caracterização do concílio fraudulento, da reunião, topa fraudar ela, esse é o concílio. Aí eu vendo para você o imóvel e ela fica chupando o dedo quando ela for executar o meu patrimônio, porque não tem nada. E, gente, é interessante isso. Tem caso, outro dia eu vi um caso super interessante. Uma empresa trabalhou para outra. Então tem uma briga aí de terceirização, de responsabilidade solidária. Esta outra, que tinha um contrato de 1 ano, tinha 200 empregados. De uma hora para outra, quebrou. Os 200 empregados entraram com ações contra ambas. Empregados que eram empregados dessa que quebrou, antes do contrato feito com a outra. Bom, então já tem uma discussão aí sobre a solidariedade. Mas olha o que passou na minha cabeça, a propósito da fraude. Quem é que me garante que não havia entre a devedora, a empregadora, e o advogado ou os advogados que moveram as ações desses empregados, um concílio no seguinte sentido. Movemos as ações contra ambas. Na audiência, faz-se acordo. A primeira faz um acordo.
A segunda vai dizer, eu sou parte ilegítima. O juiz homologa o acordo, quem vai pagar é a primeira, mas a outra é responsável solidária. E o juiz julga o processo só com relação à solidariedade. E no caso concreto julgou e disse, é responsável solidária, sim, porque o objeto era o mesmo, e essa terceirizou os serviços. Contemporaneamente a essa discussão, o imóvel daquela que quebrou, que estava livre e desembaraçado, foi penhorado. E esta empresa está opondo todas as dificuldades possíveis e imagináveis para que essa praça se realize. Enquanto isso, está esperando transitar em julgado a responsabilidade solidária. E aí os trabalhadores vão receber de quem? Da outra. E aquela fica com o patrimônio, aquela que é a real devedora, com o patrimônio livre. Porque o imóvel que ela tem é mais do que suficiente em valor, até num leilão judicial, para pagar os credores e sobrar dinheiro. Então, o juiz tem que perceber, quer dizer, em que medida essa tentativa de fraudar o leilão, de impedir o leilão, não é uma fraude. Pois bem, o que diz a doutrina e a própria legislação no caso de uma fraude contra credores que eu queira reconhecer? O Código Civil tem lá nos artigos 158 a 165, Código Civil, as disposições que permitem a uma pessoa uma declaração de que ela tem um crédito contra um terceiro que pretende alienar um imóvel. Isso é a ação pauliana. Antes da citação do devedor, a alienação. Tá certo? O devedor não foi citado na ação que eu estou querendo cobrar dele um valor. Eu movo a ação, eu estou prestes a mover e ele vende o bem. A ação pauliana, que é declaratória, tem de ser proposta contra o vendedor e o comprador. Está certo? Ou seja, há um litisconsórcio necessário. Se eu mover a ação contra o vendedor só, o juiz vai extinguir esta ação. E ela, sentença na ação pauliana, vai declarar que, embora a venda tenha sido válida, a mesma é ineficaz quanto a mim, que sou o autor da ação pauliana. Eu posso, depois daquela sentença, registrar a penhora no registro de imóveis. Veja que interessante. O juiz não vai perquirir se o Fernando podia vender. O Fernando é o devedor, eu sou o credor, que eu trabalhei para ele. Aí eu movi a ação contra o Fernando, antes dele ser citado, um pouco antes de eu mover a ação, ele vendeu o imóvel para a Renata. Ótimo. Eu não vou entrar com uma ação pauliana para o juiz declarar nula a venda. Eu apenas vou citar ambos para dizer o seguinte, olha, você pode vender, mas esse imóvel que garantiu o meu crédito vai ser objeto de penhora e se ela quiser vir remir a execução, ótimo, para manter o bem. Se não, esse imóvel vai garantir o meu crédito. Mantém a venda. Aí ela vai ficar um pouco meio de mal com o Fernando, que vendeu um imóvel e não contou para ela, porque ele é um rapaz muito atrapalhado, atarefado, não contou para ela que esse imóvel ele aproveitou para vender para não ter que me pagar. Bom, e aí eles resolvem o que fazem. Se quiser, desfaz a compra e venda. Isso é problema da Renata. O que eu quero é que o juiz diga, olha, esse imóvel está comprometido, esse é o objeto da ação pauliana. Agora, isso na teoria, direito em tese é bom, né, para escrever isso num livro, assim. Você imaginou o tempo que vai demorar? Né? Quando transitar em julgado essa sentença na ação pauliana, lá no registro, sabe aquelas matrículas? R1, R2, já está no R36. Né? E aí a coisa se perde, né? De vez em quando a gente pega uns processos aqui que são formidáveis.
quem entrou com os embargos de terceiro, com agravo de petição, e que está pedindo, pelo amor de Deus, no agravo de instrumento para a gente dar provimento para examinar a revista, porque é uma matéria constitucional, é o quinto ou sexto adquirente, que não tem nem, do ponto de vista histórico, condição de saber que havia uma ação trabalhista quando o R1 vendeu para o 2. Nesse sentido, o tribunal, na justiça comum, o que se tem dito é o seguinte: seu comprador, que hoje é o terceiro embargante no processo do trabalho, agiu de boa fé, tomou todas as providências formais, ele é terceiro e desfaz-se a penhora. Tem até um acordo aqui, acho que do Marcelo Freire, lá de São Paulo. Bom, uma outra questão interessante da gente lembrar é que a fraude é matéria de direito civil, mas de direito penal também. Eu anotei aqui, ó, Código Penal, artigo 179. Fraudar a execução, alienando, desviando, destruindo ou danificando bens, ou simulando dívidas. Detenção de 6 meses a 2 anos ou multa. Parágrafo único, só se procede mediante queixa. Vocês não têm uma sensação de que o Código Penal é meio fraquinho? Detenção de 6 meses a 2 anos, ou multa, devia jogar no calabouço para o resto dos seus dias, que nem no Conde de Monte Cristo. Lembra? Eu tenho essa sensação. Aí o camarada foi condenado a 15 anos. 15 anos, vai cumprir 3, aí vai sair na rua, vai fazer outro. Não é bem assim, viu? Porque é uma coisa de desejo de vingança que todos temos como cidadão. Outra coisa é a efetividade da pena. Se as penas fossem aplicadas, mesmo como estão no Código Penal, e cumpridas, a gente só percebe que a pena é séria quando a gente é o réu. Se eu for condenado aqui e pagar uma multa, sei lá quanto é a multa, deve ser um valor pequeno, médio, grande, não faz mal, mas eu perco a primariedade. Do ponto de vista da cidadania, é seríssimo isso. Mas a gente, como população amedrontada, a gente não está pensando na cidadania de quem cometeu o crime. Nós queremos é ver sangue, nós queremos todo mundo na cadeia, não é? Sai na rua, quebra a Câmara Municipal. Ontem eles quebraram a Câmara Municipal em São Paulo, fazendo um protesto contra o governador do Estado. Ué, por que não quebraram a Assembleia? Ainda bem que eu não passei lá, porque eu ia falar, gente, para um pouquinho, não é aqui que quebra, você tem que ir lá no Parque Ibirapuera, porque o governador é a Assembleia Legislativa, aqui é o prefeito. E aí é uma fúria assassina, você já viu na televisão? Os camaradas vão lá e quebram. Tem uns que devem estar assalariados, mas outros são tomados de um... Bom, deixa para lá. E tem o artigo 358, que é violência ou fraude à arrematação judicial, que é um subproduto da fraude. Mas o interessante é perceber que a fraude à execução é tipificada no Código Penal como delito. Bom, e a fraude à execução? Trata-se de procedimento ilícito do devedor que desvia seu patrimônio a fim de evitar a ação de execução, frustrando a satisfação do crédito. Aí diz a doutrina, a fraude à execução contém os elementos da fraude contra credores, o dano e o concilium fraudes, mas difere quanto ao momento da prática, pois o desvio do patrimônio oneroso ou não dá-se após a ajuizada ação judicial contra o devedor. Quer ver, ó? Lembra do Humberto Teodoro Júnior? É um senhorzinho assim, simpaticíssimo, lá de Minas Gerais. Faz o maior sucesso aqui no tribunal, porque todo mundo aqui é de Minas Gerais. Quem não é, finge que é. O presidente é. Ó, diz Humberto Teodoro Júnior. Não, estou dizendo para você, você é de Minas Gerais. Eu sou cidadão caxambuense. Eu consegui o título de cidadão caxambuense. E graças a isso, eu sou ministro do TST aposentado. Porque aqui tem 27 ministros, tem 9 que são mineiros, uns não assumidos, que nem o ministro Levenhage, que veio da 15ª, mas é de Baipendi. E outros 18 que querem ser. Então, essa ministra está bem. Ó, tanto que vai sair um mineiro, vem outro mineiro.
E o ministro Ives está fazendo curso de mineirice. Porque ele quer ser presidente também. Porque ele é muito paulista. Costuma não funcionar. Bom, mas depois desse introito assim, da biografia sintética do professor Humberto Teodoro Júnior, que além de ser competente, é uma figura muito simpática, diz Humberto Teodoro, a fraude contra credores e a fraude de execução não são institutos completamente diversos, mas se regem por princípios essencialmente distintos. O que os separa são os aspectos secundários, como o fato de uma ocorrer antes da existência da demanda, fraude contra credores, contra o alienante, e a outra pressupor a dependência. Dessa circunstância, pré-existência de lide pendente, decorre a dispensa da ação pauliana para a declaração de fraude de execução, cuja verificação se dá incidentalmente no bojo da causa em andamento. E agora você constata que aquilo que eu falei ainda agora eu não inventei. Eu copiei deles, mas eu estou contando de quem eu copiei. No mais, ambas as modalidades de fraude, se oneroso ato de disposição praticado pelo devedor, reclamam os mesmos elementos essenciais, quais sejam o dano, o concílio fraudes, correspondente à participação do terceiro adquirente de forma consciente, estar prejudicando os credores do alienante. Esse é o livro Fraude contra Credores, é um artigo na Síntese, uma revista de Porto Alegre muito boa. Então, o que diz o professor Humberto Teodoro é exatamente isso. Fraude contra credores e fraude à execução são procedimentos muito semelhantes quanto ao conteúdo, mas em momentos distintos. A fraude contra credores exige a ação pauliana, formalmente, para que o credor diga para o juiz, olha, esse é o bem que tem que garantir futuramente o meu crédito, a despeito do devedor ter vendido para alguém que sabia que esse bem deveria garantir o meu crédito. Esse expediente de vender não resolve o problema do débito, quer dizer, não inibe a satisfação do débito. Quando se trata de fraude à execução, diz o professor Humberto Teodoro, a ação está em curso. Então a fraude não vai ser decretada numa ação diversa, como na fraude contra credores. Diz ele, a fraude vai ser decretada incidentalmente nos autos daquela ação que o credor está movendo contra o devedor para reclamar os débitos trabalhistas. Embora a fraude possa ocorrer ainda na fase de conhecimento, sua constatação dar-se-á na fase de execução, quando o devedor negar-se a cumprir voluntariamente a condenação. Eu anotei aqui, um trechinho do aquele professor que deu aula aqui, o Henrico Túlio Liebman, aqui no Brasil. A fraude toma aspectos mais graves quando praticada depois de iniciado o processo condenatório executório contra o devedor, diz o Liebman. É que, então, não é só mais patente que nunca o intuito de lesar os credores, como também a alienação dos bens do devedor vem constituir verdadeiro atentado contra o eficaz desenvolvimento da função jurisdicional já em curso, porque ele subtrai o objeto sobre o qual a execução deverá recair. Esse é o processo de execução do professor Túlio Liebman. Vejam, na fraude à execução, o devedor comete um ato contra o interesse do credor, mas contra a administração da justiça também. O ato dele de transferir, ou comprometer, ou desviar o seu patrimônio, tende a impedir a ação judicial. Então ele consegue dois inimigos com um ato só, o credor e o juízo. Na fraude contra credores, o juiz depois pode ficar com raiva dele, mas quando o ato é cometido, não há ação judicial. Não se pode dizer que ele atenta contra a administração da justiça. Então, como diz o professor Túlio Lima, a fraude à execução é mais grave do que a fraude contra credores. Bom, aí há uma discussão aqui que a doutrina empresta muita importância, a jurisprudência também. Se há fraude à execução, a
após a propositura da ação, mas antes da citação válida. Olha só, o artigo 593 do CPC diz: considera-se em fraude de execução alienação ou oneração de bens. 1. Quando sobre eles pender ação sobre direito real. 2. Quando ao tempo da alienação ou oneração corria contra o devedor demanda capaz de reduzi-lo à insolvência. Demais casos previstos em lei. A discussão doutrinária é com relação ao inciso 2 desse artigo, que diz: quando há fraude de execução, quando ao tempo da alienação ou oneração corria contra o devedor demanda capaz de reduzi-la à insolvência. Primeiro que os articulistas criticam o legislador por usar essa expressão que eles dizem que não é técnica. Corria contra o devedor. Por que fala corria? Só para caçoar do autor, porque se tem uma coisa que processo não faz é correr. Onde é que corre aquele processo? Não corre, meu filho, está parado. Quando muito anda devagarinho. Então é uma brincadeira de mau gosto com o credor, né? Meu processo está correndo na vara. Deixa de ser bobo. Bom, e é uma vida muito dura essa, né? Imagina a doutora Renata advogando. Aí o processo começa lá na vara, e vem no TRT, e vai para o TST, e coloca todos os embargos declaratórios cabíveis, e agravos para subir os recursos e tal. Anos depois, o neto do credor chega lá e fala para ela assim: então, doutora, felizmente ganhamos. No dia seguinte ele vai lá com uma sacola para pegar o dinheiro, porque ganharam. Aí ela fala: não, filho, não é assim. Agora nós vamos executar. Aí o rapaz fala: não, doutor, também não precisa chegar tanto. Nós temos ódio dele, mas não vamos sujar o nome da família por causa disso. Não, filho, primeiro vamos liquidar, depois... Ih, piorou ainda. Sabe que na época da ditadura, lembra daquele ministro que trabalhou aqui, o ministro Antônio Lamarca? Um que era bravo, carequinha, lá de São Paulo, italiano, bravo. Que você vê. O ministro Lamarca, quando era juiz da 16ª Junta, no fim dos anos 60, ele foi chamado na Polícia Federal para prestar depoimentos, porque ele tinha um livro editado pela editora Fulgor. A Fulgor editava muito livro de marxistas, sociologia, economia, e o Lamarca, por conhecimentos lá, lançou... Agora, se uma coisa que ele não era de esquerda, ele era reacionário, sabendo. Super competente, inteligentíssimo, aqueles caras que ficam nervosos se você levar um minuto para entender o que ele está falando. E o livro dele chamava Liquidação de Sentença. E ele foi lá e o delegado insistia que ele era de algum grupo terrorista, que aquilo era um treinamento, né? E o cara era delegado de polícia, mas estava completamente obnubilado, né, pela caça aos terroristas. E aí tiveram que interceder algumas pessoas, reconhecidamente, né, pró-regime, para dizer que o Lamarca não era subversivo, não era... E liquidação de sentença era outra coisa. Porque eles pensavam lá como o seu cliente, que você queria liquidar o executado. Então, a gente sabe que a ação não corre. Essa é a primeira objeção. Segundo, o que é que significa? Qual é a leitura da expressão corria contra o devedor? E aí eles perdem páginas e páginas discutindo isso. A ação tem que ter sido proposta, ou mais do que isso, proposta, e o devedor tem que ter ciência da propositura. Para nós, essa discussão é tão singela, porque aqui é papum. Você ajuiza e a notificação sempre foi postal. Então, entre a propositura e a notificação, uma semana era muito. Agora, no processo civil, lembra que a citação era por oficial de justiça? E essa nobre classe a que eu pertenço, dos oficiais de justiça, que eu fui oficial de justiça, da 20ª Junta. Sou oficial da reserva, meu amigo. Porque depois eu virei juiz, aí deixei de ser oficial. Mas lá no prontuário está escrito. É acusada de propositalmente não citar o réu. É que, engraçado, a gente ia na casa do réu, o réu nunca estava lá. Então, no processo comum, eu acho que o processo não corre, mas citar era mais difícil do que o juiz julgar. Né? A ação está proposta há meses e não se consegue achar o réu.
O autor vai lá e dá de cara com o réu está lá atrás da caixa registradora. Mas, engraçado, sempre que o oficial vai lá citar, não acha. Então, lá assume uma relevância maior, porque às vezes entre a propositura e a citação, vai tempo. Bom, aí, quer ver? Eu achei uma... Onde que está? Uma postura da doutrina no sentido, é como se fosse uma teoria mista, de dizer o seguinte: se a ação tiver sido proposta e o réu não foi citado, mas o autor conseguir demonstrar que ele tinha ciência da propositura por outros meios, que não o meio formal da citação, assim se considera. Mas eu peguei aqui, escrevi uma súmula do STJ, que é recente, que está na página 977, quer ver? É a súmula 375 do STJ. Diz assim: fraude à execução, reconhecimento, registro da penhora do bem alienado à prova de má-fé do terceiro adquirente. O reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente. Então, paralelamente à questão de se saber se pode-se falar em fraude à execução, mesmo antes da citação, a gente pode dizer o seguinte: é requisito para caracterizar a fraude à execução a propositura da ação do credor contra o devedor. Artigo 593 do CPC, inciso 2. E a melhor leitura que se faz desse inciso é: ou foi citado o réu, ou o autor prova que ele sabia, quando alienou o bem, que a ação existia. Eu ia contar uma história lá da minha junta, agora eu lembrei de novo. Era um moço que chamava Rodolfo, que era o sócio-gerente dessa limitada. A empresa não tinha nada. E o seu Rodolfo também nada, coitado. Trabalhou tantos anos, era um pé rapado, não tinha nada. Mas o Rodolfinho, filho dele, que era um garoto de 12 anos, era um Bill Gates. Hoje deve estar arquimilionário. Porque o patrimônio desse menino, rapaz, era incrível. Porque o oficial ia lá fazer a penhora de qualquer coisa. E vinha em embargo terceiro, ele representando o Rodolfinho, que era bom de compra, mas era incapaz. Então, o que vocês descobriram? O danado do seu Rodolfo transferiu tudo para o nome do Rodolfinho. E ninguém vai fazer nada contra uma criança. Imagina que eu penhoro lá um conjunto de salas comerciais do Rodolfinho, ele me aparece na junta chorando. Eu, coração mole como sou, já levantava a penhora. Então, a gente tem umas coisas formidáveis. Isto não era fraude de execução, isso era uma brincadeira de mau gosto, porque era escandaloso. E ele foi fazendo isso, alguém deve ter dado essa ideia formidável para ele. Tem sempre um malfeitor. Olha, você passa tudo por nome do Rodolfinho. Ele não tem nada a ver, ele não é sócio, nem nada, não sei o quê. Você está de mal de você ainda por cima. E ali era evidente que era fácil identificar, né, a fraude. Agora, e o Rodolfinho não podia ser acusado de estar em concílio em fraude, né, porque ele era incapaz, a manifestação de vontade dele não surtia efeito, né. Mas era um concílio de fraude do seu Rodolfo com ele mesmo. Bom, e a segunda questão é a da súmula. O reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do alienante. Quer dizer, se eu disser, no nosso exemplo, sempre hipotético, me permitam, que o Fernando vendeu o bem para a Renata com o objetivo de me prejudicar, segundo o STJ, das duas, uma, ou eu provo que ela estava em concílio, fraudes com o Fernando, ou eu registro a penhora. O problema, que me parece, é o seguinte: é preciso que a gente tenha segurança para saber que há determinados atos que, quando são praticados,
eu ia usar uma expressão que não é simpática, blindam a situação daquele que age de má fé de uma eventual expropriação. Em bom português, a Renata comprou um imóvel, um apartamento vendido pelo Fernando. Fernando, sócio de uma empresa. A empresa está em plena atividade, em dia com as obrigações de seus empregados. Muito bem. O imóvel pode até ser da empresa, mas digamos que o imóvel seja pessoal seu, é seu e da esposa. Ambos vendem direitinho, registro. Amanhã a empresa sofre um revés e não tem, ao longo do tempo, dinheiro para pagar os reclamantes, nas várias execuções, o advogado dos reclamantes vai sair, vai descobrir que ele fez, meses antes da quebra, essa venda. O juiz pode dizer, olha, eu vou anular essa venda e a Renata é responsável. Quando ela comprou, ela tomou todas as providências, inclusive uma que a Justiça do Trabalho demorou muito para tomar, e que era um problema sério, que era o seguinte: quando o juiz da execução desconsidera a personalidade jurídica da empresa e a execução se volta contra a pessoa do sócio, precisa alterar a autuação daquele processo. Porque aí não é mais Pedro contra a empresa ABC, é Pedro contra Fernando. Porque se você quiser comprar alguma coisa dele, tirar uma certidão, sai que ele tem o processo. Então você sabe que você está comprando algo de alguém que tem processo na justiça. Não quer dizer que você não compre. Porque o Fernando vai dizer, olha, eu estou devendo 10 e meu patrimônio é de 100 mil. O problema é quando ele está devendo 10 e o patrimônio dele é de 12. E ele vende 10. Ora, se quando a Renata comprou, ela tomou todas as providências, não há prova alguma de que ela agiu de má fé, esse imóvel não paga o reclamante. Você vai dizer, não, mas espera um pouquinho. Você está querendo contrapor o direito de propriedade da Renata, a natureza alimentar do crédito trabalhista? Não, eu não estou contrapondo. Eu tenho que contrapor o patrimônio do devedor, que é a empresa, ou se desconsiderou a personalidade do ex-sócio da empresa, e o crédito alimentar do reclamante. Mas em relação à Renata, a Renata não é parte. Quando ela comprou, ela praticou um ato da vida civil lícito. Ela não agiu com a intenção de frustrar o pagamento de crédito trabalhista. Ela é tão responsável quanto você. Você não, eu nem estou na conversa, nem estou prestando atenção nisso que você está falando. Pois é isso mesmo, é esse exemplo que eu quero. Está entendendo? Como é que alguém pode ser... Mas isso acontece, gente, nós sabemos. Se a gente tivesse mais tempo, se as cotas fossem, digamos, 25% do que são, o que seria mais do que razoável, nós íamos fazer cada servicinho bem feito, caprichado, e nós íamos poder ler nesses agravos de revistas em execução que não subiram, nós íamos poder ler as razões pelas quais aquele camarada se dizia terceiro embargante, que não tinha nada a ver com a conversa. Bem de família. O que nós não podemos é fazer o seguinte: como o crédito trabalhista tem natureza alimentar, quem passar na minha junta vai pagar, seja o devedor ou não. Isso é desagradabilíssimo. Imagina só, você é juíza da vara, você faz tudo que é antipático, desde a inicial até a sentença. Quando você vai praticar o ato que dá prazer, que é dar a cada um o que é seu, que é pagar o reclamante, não tem dinheiro. O devedor não tem patrimônio. O coitado é muito azarado. Primeiro que teve que trabalhar e ganhar pouco. Segundo, nem recebeu o que tinha direito. Mas com que autoridade eu digo que alguém vai pagar? Esta é uma dívida social. Bom, então divide pela sociedade, em partes iguais. Agora, ela praticou um ato da vida assim, perfeitamente ilícito. Vocês querem ver uma outra coisa que é interessante? Lembra que no Código Civil tem um artigo, lá no 1532, se não me engano, que diz assim: o ex-sócio, quando se retira de uma sociedade,
é responsável por 2 anos a contar da alteração contratual registrada na junta comercial. Eu me lembro uma vez lá no tribunal, quando eu era lá do TRT, que uma pessoa entrou com embargo de terceiro dizendo exatamente isso. Eu não tenho nada a ver com a história. Eu fui sócio e a ação foi proposta mais de 3 anos após a minha saída regular, comprovou e tal. Fala o reclamante, exequente e tal. A doutora Teresa Narras, que eu lembro que era juíza da vara, julgou procedente os embargos de terceiro e excluiu, dizendo, esse é o terceiro, ele não tem nada a ver. O reclamante, pumba, agravo de petição. Aí eu fui sorteado relator. Eu li e fiz um voto que não era lá nada muito extenso, porque me parecia tão simples, dizendo, ó, a lei diz isso, a juíza constatou, folhas tais e tais, pá, nega o provimento ao agravo. Aí já tinha tido sustentação, não sei o quê, ficou só o pessoal da turma, não sei o quê. Aí a minha revisora, eu falei, olha, esse aqui é um processo assim, é um do embargo terceiro, até comentei com você, lembra? Aí ela virou para mim e falou, olha, você vai me desculpar? Não precisa pedir desculpa, não, vota de qualquer jeito, mesmo que seja contra, não precisa pedir desculpa. Não, você quer que eu não aplique esse artigo do Código Civil. E aí, meu amigo, eu virei para a terceira, que desempatava, falei, e você? Aí eu acompanhei a revisora. Aí eu, feliz da vida, falei, põe aí, a maioria que não sabe o que faz, deu provimento e disse que a moça que não tinha nada a ver com isso é responsável. Aí eu fiquei com raiva. Quando acabou a sessão, eu peguei ela de jeito e falei assim, escuta aqui, você podia fazer uma relação para mim dos artigos de lei vigentes que você não aplica, para eu saber, para facilitar. Eu acho que ela foi infeliz, porque esse não é argumento. Eu não aplico esse artigo, não gosto. Ó, eu, artigo ímpar, comigo não tem jeito, só aplico os pares. Mas você percebe qual é o problema? Falta um procedimento uniforme. E, desgraçadamente, isso é real. Tem execuções que dão em nada. Quem trabalhou para Tupi, para a TV Tupi, lembra? Os diários associados. Tem uma infinidade de pessoas. A Excelsior, que é do meu tempo. Quando eu fui trabalhar na 25ª Junta, o Aloysio Sampaio falou, tem uma galeria aqui de reclamantes que eu não consegui pagar. Trabalharam para a TV Excelsior, era concessão do Estado, devolve a concessão, não há sucessão, papapá, pronto. A Tupi, alguns receberam, o Silvio Santos, lá o SBT, assumiu alguns empregados e algumas empresas, as outras não receberam. Pessoal da VASP, Varig tem algumas, e a gente fica forçando algumas situações. É muito mais emocional a decisão do que legal e racional. Senhora. A pessoa passa anos na justiça, esperando que vai receber, e não recebe. Tem caso que não recebe. De quem que vai receber? Se você me der um caminho que seja legal, eu vou atrás. Nós tivemos lá no gabinete uma do Banco Rural, daquele senhor Wagner Canhedo, que vendeu 90 mil cabeças de gado, lembra? E era o único tantinho de patrimônio livre e desembaraçado. E a gente negou o recurso para manter a penhora que tinha sido feita. Agora, é cobertor curto, minha filha. O que tem de dinheiro lá que vai ser apurado não vai ser suficiente para pagar todo mundo. O que tinha que fazer era um concurso de credores, que é a forma mais democrática de pagar. Eu tenho que pagar 1 milhão para tudo, e só tenho 800 mil. Não me parece justo eu pagar alguns 100% e outros 0%. Por que 100% para um e nada para o outro? Porque alguns tiveram a sorte do processo dele andar mais depressa. A culpa não é dele. Se dependesse do credor, todos os processos tinham resolvido juntos, já. Então, o que é mais razoável? É você fazer um concurso de credores. Reúne, vê o crédito de cada um. Você tem só 80% de dinheiro, paga 80% para cada um. E os outros ficam com 20%. Um dia vai receber. Mas tem gente que não recebe. Eu não vou falar em público aqui,
Mas eu tenho, agora já comecei a falar, vou falar para você. Eu tenho um imóvel que está alugado, e os meninos não estão conseguindo pagar o aluguel. Já não pagaram um mês, já não pagaram o segundo. Eu falo com eles, olha, isso não tem cabimento. Sabe o que eu acho? Eu não vou receber. E do ponto de vista prático, ainda bem que eu não sou administrador dessas coisas, é minha mulher. Eu digo para ela, o que você vai fazer? Vai mandar os meninos embora? E vai ficar 6 meses vazio? Ainda tem que pagar o imposto predial? Tem situações que são assim. O que é triste, que a gente não está sujeito, é não receber salário. Salário. Isso é de uma violência. E outra, eu tenho uma palestra que eu acho o máximo, só eu que acho, que é o princípio da dignidade e a duração razoável do processo. O camarada trabalha, não recebe, isso é indigno. Não pagar o salário é indigno. Porque você impede a pessoa de viver dignamente, de pagar as contas dele, da família, isso já é uma indignidade. Aí ele vem à justiça, que coloca um serviço à disposição dele. E, como você diz, demora uma eternidade. Quando não, para chegar no final e dizer, olha, desculpa o mau jeito, mas não tem com que te pagar. Pelo menos que diga isso rápido. Agora, a duração razoável do processo, do ponto de vista da prestação do Estado, se não é obedecida, é uma forma de violar o princípio da dignidade, que é fundamento da República, está lá escrito no artigo 1º da Constituição. Não é por outro motivo que os nossos colegas juízes de primeiro grau, às vezes cometem algumas violências. Por exemplo, a Renata foi vítima da rejeição dos seus embargos de terceiro, embora ela tenha comprovado que quando ela comprou aquele apartamento, bendito apartamento, eu disse para ela não comprar, do Fernando, ela provou que não havia débito, que a empresa era rígida, que tinha dinheiro para pagar tudo, mas chegou do jeito que chegou, e ela, uma moça distinta, tem endereço certo. Ela, o oficial, achou. E ela vai pagar o reclamante com um apartamento que, cá entre nós, ela comprou com o dinheiro do trabalho dela. E ela não tem nada a ver com o meu crédito. Eu só fiquei conhecendo ela no processo. Nunca tinha visto, que moça distinta, bonita. Falei para o meu advogado, ó, faz um acordo, moça tão distinta. Ela não tem nada a ver com isso. Então, esses casos que a gente está falando, de VASP, de Varig, e de tantos outros, né, são dolorosos mesmo. Você perceber que aquelas pessoas não vão receber. Agora, eu pergunto o seguinte, eu posso exigir de quem não é devedor que satisfaça um crédito? Você quer ver uma coisa que é delicada? O juiz vai fazer a penhora de um imóvel e é o único bem que aquela família tem. Lembra da Lei 8.009, do bem de família? E ainda tem gente dizendo que não é oponível esse fundamento no processo de trabalho. Claro que é. A lei faz uma exceção. A empregada ou o empregado doméstico, se tiver que penhorar o imóvel onde ele prestava serviço, o dono do imóvel não pode opor como obstáculo, porque o crédito é oriundo do trabalho prestado naquele. É a única exceção que faz o legislador. Mas se for uma família quatrocentona, ele tem uma propriedade, é a única propriedade, palacete, não sei o quê, que mora aquela senhorinha que é devedora, malvada, sabe, mal-humorada, não pode penhorar. E o legislador pensou o seguinte, o fundamento da proteção do bem de família é quase o mesmo da proteção do salário. O teto é a segunda proteção, depois do salário para você ter o que comer, é o teto. E é injusto do ponto de vista do empregado. Ó, vende aquela casa, vai morar num lugar menorzinho. Agora, a gente acabou não dando muita importância, porque quando apareceu a Lei 8.009, o que tinha de falcatrua, né? Você tinha 10 imóveis, e todos ele pretendia escrever no registro de imóvel como bem de família. Aí a jurisprudência até diz o seguinte, quando o juiz constatar isso, ele vai considerar bem de família o de menor valor. O devedor aprender a não mentir. Mas se só tiver um, não recebe. Então, você está pensando em fazer concurso? Veja bem onde você vai se meter, minha filha. Porque isso é a coisa mais frustrante que tem.
indeferir pergunta, ouvir malcriação do advogado, ele falar que você é ignorante, não sabe julgar, isso é do jogo. Agora, na hora de pagar o credor, você não tem com que pagar. E não é à toa que os advogados fazem de tudo. Os que querem receber, né, buscar até patrimônio de quem não deve, e vice-versa. Os que não querem pagar, criarem situações como essa. Então, voltando à nossa conversa, nós temos uma súmula do TST, deixa eu lembrar qual é, 266, lembra dessa, gente? Quê? Admissibilidade de recurso de vício interposto em acordo ou proferido em agravo de petição na liquidação de sentença ou em processo de execução, inclusive os embargos de terceiro, depende de demonstração inequívoca de violência à Constituição Federal. Eis aqui um outro problema. Por quê? Na execução trabalhista, nós tivemos um problema há 30 anos, antes do 896 ter essa redação, que era o seguinte: começou a se construir um entendimento de que toda vez que numa execução alguém ingressasse com embargos de terceiro, como os embargos de terceiro, originariamente, são uma ação que discute posse e propriedade de bem, a competência material não era do juiz do trabalho. Então veja a cena, cada vez que estivesse num processo trabalhista, na execução, ou no conhecimento mesmo, alguém ingressasse com embargos de terceiro, a juíza do trabalho suspendia o curso da ação trabalhista e remetia os embargos de terceiro para a justiça comum. E o juiz estadual ou distrital aqui em Brasília, competente materialmente para conhecer e decidir embargos de terceiro e instruir os embargos de terceiro, julgar, e quando transitasse em julgado, a decisão dos embargos de terceiro devolvia para ela. Provavelmente você já vai estar aposentada quando isso acontecer. A sua sucessora segue a execução. Bom, como isso era impraticável, a jurisprudência nossa e a doutrina criaram a ideia de que os embargos de terceiro no processo do trabalho, por que não discutem posse e propriedade, enfim, não decidem um mérito, discutem apenas se aquele é terceiro ou não, aquele que assim se diz, constitui um incidente na execução trabalhista. E, portanto, a competência é do juiz da execução. Você realmente, juíza da execução, ingressaram com embargo de terceiro, você sobresta o andamento da execução, processa e julga os embargos de terceiro. Transitou em julgado sua decisão, prossegue na execução. E isto era a construção da jurisprudência e da doutrina. Hoje já faz tempo, está lá no parágrafo 2º do artigo 896 da CLT. Né? Nos processos de execução, e inclusive incidente de embargo de terceiro, só caberá recurso de revista em matéria constitucional. O TST, vocês lembram, através da SDI 2, por muito tempo, a SDI 2 decidiu que não cabia ação rescisória de sentença em embargos de terceiro ou agravo de petição que apreciasse a sentença em embargo de terceiro por esse fundamento, porque os embargos de terceiro no processo de trabalho são mero incidente, não há decisão de mérito. E o 485 do CPC exige que o cabimento da rescisória seja de uma decisão de mérito. Não sei se foi quem criou, mas quem solidificou esse entendimento foram os ministros Levenhage e o ministro Gelson Azevedo. Lembra do ministro Gelson lá do Rio Grande? Então. E assim decidimos por muito tempo. Há uns 2 anos e pouco, um dia o Levenhage foi viajar e numa sessão da SDI, até lembro, eu mesmo era relator, e disse que não conhecia, não sei o que, aí não sei o que, acho que foi o ministro Bresciani, divergiu. Aí ficou aquela discussão, não sei o que, a SDI decidiu que era cabível. E eu, num gesto
altruísta, eu falei, vou contar tudo para o Levenhard. Não. Aí eu falei para ele, bom, então nós mudamos de entendimento, cara. Então tá bom, eu não vou ficar vencido, eu levo lá para o gabinete, a gente faz de novo e daqui para frente é assim. Então os votos faziam lá um introito, explicando qual era o entendimento, mas que a igreja é a maioria, papapá-pumba. Ele chegou, ele está de mal até hoje, o ministro Levenhard, lá com a SDI 2. Ele continua entendendo. Sabe por que mudou? Vou falar para vocês por que mudou. Tanto se viu problemas desse de penhora de bem de família, suposição de uma fraude de execução não comprovada, que o TST percebeu que precisava interceder nas execuções, estavam se cometendo verdadeiras violências. E não pense você que na cabeça minha ou de qualquer outro ministro aqui passa ou passou a ideia de que o juiz da junta é um aloprado, que é um terrorista judiciário. Não. O que motiva o juiz da execução é essa expressão sua. Mas o cara passa tanto tempo aqui e não vai receber. Isso gera uma angústia, talvez nem consciente. Mas você vai acumulando tanta frustração cada dia que você sai da vara e vai para casa e percebe que quem ganhou não vai levar nada, isto vai criando em você uma sensação ruim. É por isso que todos nós deveríamos ter, paga pelo Tesouro Nacional, sessões de terapia. Porque a gente não sabe, a gente vai ficando meio maluco, sabe? Meio, como fala aquilo quando a pessoa está assim? Depressão, a gente não sabe, está todo mundo assim. A gente só vê problema. Você já pegou algum processo que o autor diz, venho pelo presente dizer que nada deve, o réu. Aliás, gosto muito dele, um beijo, tchau. Não, é só problema, a gente só pega a briga, a gente se mete no meio da briga. Isso vai passando por osmose para nós. E a gente pega a briga aqui já amortecida. Quem tem que decidir se é fraude ou não a execução é o juiz do primeiro grau. A gente está blindado, até tem esse bendito artigo 896, parágrafo 2º. Agora um parêntese. Como é que nós sabemos disso no TST se não cabe recurso de revista em execução? Só quando há violência à Constituição. Eu diria, primeiro, pela habilidade dos advogados de colocar a questão sob a ótica constitucional. Segundo, o TST, na prática, relativiza um pouco essa regra. E conhece, porque percebe que o que está por trás do óbice formal é mais importante do que o próprio óbice. E há uma coisa que sempre me chama a atenção, que é o recurso de revista, ou recurso extraordinário, ou recurso especial no STJ, em que o recorrente alega ofensa ao devido processo legal. A gente cansa, tem chapas e chapas nos gabinetes, dizendo, sob a alegação de ofensa ao devido processo legal, pretende o recorrente discutir a melhor interpretação da lei ordinária. Não se trata de ofensa direta e frontal, mas, quando muito, de ofensa reflexa. Nega o provimento e pumba. Se levar a ferro e fogo esse entendimento, nenhum passa. Sabe por quê? Como é que eu ofendo o devido processo legal, a não ser não aplicando a lei? Exemplo prático. Pode fazer penhora online? Pode. Quando a gente começou a fazer, eles falavam mal da gente. Mas isso nós estamos acostumados há 70 anos que eles falam mal da gente, depois copiam o que a gente faz. Essa é, em breve síntese, a história da CLT. Foi o diploma legal mais afrontado pela comunidade jurídica. E eu aposto a dizer que foi o diploma legal mais copiado pelo legislador. A CLT tem 70 anos de existência, mas é, sem dúvida alguma, um diploma legal que dura mais 70. Não é para revogar a CLT, ela precisa de uma lipoaspiração, eu concordo. Também com 70 anos, gente, vamos e venhamos. Eu já não acho tanto assim, porque eu estou chegando lá. Você acha, mas um dia você vai achar, 70 anos não é tanto. Expectativa de vida aí de gente com 100 e pouco. Bom, o que acontece
é que essa... Agora esqueci o que eu estava falando. Ah, a inspiração lá, agora eu olhei para ele e fez assim, eu lembrei. O TST recebe recurso de revista. Porque, ao interpretar a ofensa ao devido processo legal, eu estava falando da penhora online, agora peguei o fio da meada. O juiz fez a penhora online, Júnior, mas ele não citou o devedor para pagar. A CLT não tem o procedimento? Ó, apurou o valor. O juiz dá 48 horas para o réu pagar, garantir a execução, ou apresentar bens, não é isso? Ou sofrer a penhora. Isso está na lei. Se ele nada fizer, ou se apresentar um bem que o juiz entender que não é idôneo, o juiz aí faz a penhora, e aí faz a penhora online. Se o juiz faz a penhora online sem garantir a aplicação da lei, ele ofende o devido processo legal. Como é que eu vou mostrar isso no meu recurso? Eu vou dizer, o juiz ofendeu o devido processo legal. Por quê? Ele fez a penhora online direto e não me deu a garantia do artigo 881, 882, 883. Aí ela vai dizer assim, viu? Ele está discutindo 881, 882, 883. Isso não é Constituição. Meu amigo, nunca vai caber. O devido processo legal é a garantia que o artigo 5º dá de que o juiz cumpre a lei e me dá as oportunidades que a lei cria. Isso foi o que SDI 2 constatou em muitos casos, que fez, a meu ver, que ela mudasse de ideia quanto aos embargos de terceiro. E hoje conhece-se de rescisória. Não que seja sempre procedente, mas conhece-se, admite-se a rescisória contra o voto do ministro Levenhage, né, nos casos de ação rescisória. E essa possibilidade de conhecer tem um benefício, que é criar uma jurisprudência da SDI 2 nesses casos de ações rescisórias. Não se esqueçam que a execução tem que ter a conjugação de dois princípios. Princípio do resultado da execução, ou seja, ela tem que satisfazer o credor, senão você fica bravo, com razão. Você está aqui há não sei quanto tempo e ainda não recebe. Esse é um princípio fundamental da execução. E um outro princípio, não fui eu que inventei isso, eu copiei do Araquém de Assis, lembra? E do Luiz Vambier, lá de Curitiba. Princípio do balanceamento da execução equilibrada. Bonito isso, né? Balanceamento da execução equilibrada. O que querem dizer ambos com isso? Que tem que conjugar o interesse do credor com o menor sacrifício do devedor. Entenda-se, se o devedor pode satisfazer a obrigação dele, cumprir a obrigação dele de duas formas, ele pode escolher a que é menos gravosa, desde que isso não implique em prejuízo para o credor. Há muitos anos, a FEPASA, lembra da FEPASA, que era a Ferrovia Paulista? Uma das coisas que foram tristemente destruídas em São Paulo, no Brasil todo, a ferrovia. A FEPASA oferecia nas execuções, para garantir as execuções, um terreno avaliado em 20 milhões de cruzeiros. Eu lembro que eu era juiz de junta. Aí você ia ver, juntava lá o documento. Era uma linguiça de terra ao longo da estrada de ferro. Quem que ia comprar isso? Só a Rede Ferroviária Federal, mas ainda tinha um detalhe. A bitola da rede é diferente da bitola da FEPASA, então nem a rede comprava. Então isso era uma brincadeira de mau gosto. Aí o juiz sabe o que fizeram? Penhora dinheiro. Penhora dinheiro. Quando vinha esse negócio, penhora dinheiro. Mandado de segurança no TRT. E o TRT ia rejeitar a segurança sob o fundamento de que ela falsamente estava oferecendo uma forma alternativa de satisfazer o crédito. Era óbvio que aquilo é só para retardar a execução. A CMTC, que é a SP Trans hoje em São Paulo, fazia uma coisa com uma Kombi velha. Sabe daquelas que você bater a porta do motorista, cai a outra porta? Ela oferecia a mesma perua Kombi em centenas de processos. A Kombi não era suficiente nem para pagar o IPVA dela mesma.
Então era uma brincadeira de mau gosto, era abusar da justiça. Então multava a CMTC e penhorava dinheiro. Na execução, o juiz tem que fazer isso, ele tem que conjugar o interesse do credor com a forma alternativa que seja viável, menos gravosa para o devedor. Bom, aí eu falei que tinha uns acórdãos aqui falando sobre esse tema central. Quer ver um que eu achei interessante? É esse aqui? É. Uma ementa do agravo de petição, um TRT da 2ª Região, o relator é o Marcelo Freire Gonçalves. Agravo de petição exequente, fraude não configurada, boa-fé do adquirente. Nós estamos falando de fraude. Nos termos do inciso 2 do 593 do CPC, considera-se fraude de execução alienação ou oneração de bens quando ao seu tempo corria contra o devedor demanda capaz de reduzir a insolvência. Tá. A fraude de execução fica caracterizada na hipótese de haver ação ajuizada e citação válida, que o adquirente tenha ciência da existência da ação, seja pela existência do registro em cartório, da construção sobre o imóvel, seja por outras provas produzidas pelo exequente. Nós falamos disso. E, finalmente, que a alienação ou oneração seja capaz de reduzir o executado à insolvência. Então, o Marcelo, nessa ementa, ele condensa os requisitos necessários. Aí diz ele, é certo que apenas a alienação ocorrida após a competente averbação da penhora do bem imóvel no competente ofício imobiliário, conforme parágrafo 4º do 659, gera a presunção absoluta da fraude à execução, súmula 375 do STJ. Nos demais casos, quando não há averbação da penhora, é necessário comprovar que o adquirente tinha conhecimento da existência de demanda capaz de reduzir o devedor à insolvência, ou que agiu em conluio com este para fraudar a execução. Se a venda do imóvel do sócio da empresa executada foi efetuada antes da apreensão judicial e o exequente não comprova a má-fé, forçoso reconhecer que o terceiro é adquirente de boa-fé. E com isso, a Renata está salva. Porque eu não provei que ela agiu de má-fé. Não havia registro da penhora anterior à venda, porque isto gera uma presunção absoluta de que ele está vendendo a ela um imóvel que já está penhorado em meu favor. Então, o que diz esse acordo da 2ª Região é que, não comprovada a má-fé do adquirente ou não feita a penhora anterior, eu não posso presumir que o negócio tenha sido feito em fraude à execução e, portanto, convalida aquele ato que é a compra e venda realizada entre ambos. Eu digo, no STJ a jurisprudência é essa, no TJ de São Paulo, que eu conheço lá a jurisprudência, tem muitos acordos nesse sentido. Eu trouxe 2 outros aqui, um de quem que é mesmo? Acho que é do ministro Aloysio. Esse aqui é do ministro Renato. Não vou ler isso aqui, que é chato. Não é o Renato que é chato, é a fundamentação do TRT, que eu não me lembro que TRT que é, mas é o caso da FEPASA, e é no mesmo sentido, União contra Antônio Dias, não sei o quê. Que tribunal que é esse aqui? Bom, não sei, já que estou falando que é chato, não vou falar o tribunal para não ofender. Mas o TST negou provimento ao acórdão da União, que aqui representa a rede ferroviária, porque, na hipótese, a situação era diferente. Quando da alienação, já havia penhora. Esse outro aqui, de quem que é? E aqui tem uma porção, gente, eu trouxe um monte aqui. Engraçado, quando você está preparando assim, você começa a achar que o assunto é o máximo. Depois, conforme o tempo vai passando, você vai vendo a expressão dos espectadores, você percebe que não é tão máximo assim, né? Aí eu já pensava, vou ler todos esses acordos, vamos discutir, que beleza, como se eu tivesse 3, 4 meses aqui para falar disso. Mas vocês podem imaginar, os acordos que eu tenho aqui sobre mérito, o do Aloysio eu não estou achando, deve estar aqui no meio.
Ó, Ivete Ribeira, São Paulo é tudo TRT. Por quê? Porque a matéria de execução... Ó, isso aqui deve ser um bairrista. Ah, Lélio Bentes. Ó, Lélio Bentes, vamos ler esse Lélio Bentes aqui. Ontem eu não vi ele aí, estou com saudade. Ó. Enquanto não direcionada à execução contra o patrimônio dos sócios da empresa, por meio da desconstituição da personalidade jurídica da sociedade, não há como vislumbrar a existência de ação contra o sócio capaz de reduzi-lo à insolvência. Percebe? O sócio, está dizendo o ministro Lélio. Nesse contexto, a alienação de bem de propriedade particular do sócio, o Fernando vendeu para Renata, antes de afastar da autonomia da empresa, não configura fraude à execução, com base no inciso 2 do artigo 593 do CPC, considerando que, no caso, não se tem notícia da existência de conluio entre o sócio alienante, o Fernando, e o adquirente do imóvel a fim de viabilizar a execução contra a empresa. Incólume o princípio do devido processo legal. Agravo de instrumento é que se nega a provimento. Olha que legal. Esse aqui tem os dois requisitos. O ministro Lélio conheceu do agravo e julgou o mérito do agravo, aproveitando da oportunidade para expor a tese. Não é qualquer venda de bem da empresa ou do sócio que pode ser acusada, entre aspas, de ato atentatório contra a execução trabalhista. E o ministro Lélio, o acordo dele é muito lúcido, ele diz assim, quando é que há fraude no 593? Quando já corria uma ação contra o devedor. Ou bem, a empresa, naquela época, eu estou supondo aqui no acordo do ministro Lélio, havia uma ação contra a empresa. Será que eu estava procurando essa água aqui? Não vi que estava aqui. Então, com licença. Existia ação contra a empresa. Mas foi o sócio que vendeu o imóvel dele, pessoal. O que diz o ministro Lélio? Para que se dissesse que havia fraude à execução, era preciso que, quando o sócio, o Fernando, vendeu para a Renata, existisse uma ação judicial minha contra o Fernando. Eu não tinha ação contra o Fernando, tinha contra a empresa dele. E empresa e... Falta de educação, está vendo as visitas? Bom, e eu só queria ver se era daqui. Podia ser o ministro Carlos Alberto e atendia. Ó, chega, né, gente? 15 para meio-dia, né? Mas o que eu queria dizer é o seguinte. O TST tem conhecido de acórdãos, de processos em que se discute fraude e execução, quando fundados em ofensa ao princípio do devido processo legal. Vide esse acordo do ministro Lélio, que fala expressamente da hipótese. E esse outro que eu estou lendo aqui, aqui tem os princípios lá do Vanbier e tal, é o do ministro Aloysio, assertivo e zerado no acórdão recorrido, no sentido de ser correta a declaração de fraude quando já havia execução em andamento, não permite vislumbrar ofensa ao quinto, 22, 25, 54, 55, única hipótese que sejaria o cabimento do recurso. Aqui é diferente no caso do ministro Aloysio. O que ele está dizendo? O juiz entendeu que havia fraude porque já havia uma ação ajuizada. O devedor vem com um recurso de revista dizendo que isso ofende o devido processo legal. Aqui não, aqui o que ele quer é que reexamine a situação fática para dizer se ela se encaixa ou não no 593. Aí diz o ministro Aloysio, olha, isso não pode. Isso poderia se nós tivéssemos num recurso de revista, se a tese jurídica é a melhor interpretação que se dá a esse artigo de lei. Na execução não pode fazer isso. Na execução precisa que se discuta se há ou não ofensa a princípio ou dispositivo constitucional. Caso contrário, como é a hipótese, não cabe o recurso de revista na fase de conhecimento. A discussão era própria da fase... da fase de execução. A discussão era própria da fase de conhecimento.
Então, minha gente, muito obrigado pela atenção de vocês e chega, né?